Olá, gente! Meu nome é Mari Ribeiro e hoje estaremos trabalhando a resolução de um algoritmo bem simples e muito utilizado na matemática. Seria a sequência de Fibonacci. Fibonacci era como era conhecido o matemático Leonardo Pisa, que propôs lá no século XIII essa sequência que vocês estão vendo aí em vermelho. A princípio, ela pode parecer uma sequência meio sem lógica, mas ela possui uma lógica aí por trás. O ideal é que vocês deem uma pausa aí no vídeo e tentem descobrir qual é a lógica. Isso vai ser fundamental para a resolução do algoritmo. Beleza? E aí, conseguiram? Bem, a sequência tem uma formação bem simples. Ela consiste na seguinte formação. A partir do terceiro número, no caso aqui o número 2, o número seguinte vai ser sempre obtido com a soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, eu tenho 1 e 1, o número seguinte vai ser 2. Eu tenho 1 e 3, 1 e 2, o número seguinte vai ser 3, porque é a soma desses dois números aqui. 2 e 3, o número seguinte vai ser 5. 3 e 5, o número seguinte vai ser 8. Então, é uma sequência bem simples. Sabendo como funciona essa sequência, fica tranquilo da gente resolver o nosso algoritmo. Vamos lá? Bem, eu já abri aqui o meu programinha, eu estou trabalhando com NetBeans, mas vocês podem estar trabalhando com qualquer outro IDE, como o Eclipse, por exemplo, ou com qualquer outro editor de texto, então o próprio Notepad+, bloco de notas do Windows, Gedit lá no Linux, Sublime, enfim, qualquer outro editor de texto vai funcionar. O que é importante que vocês não esqueçam de abrir um servidorzinho lá do meu servidor. Então, um serviço lá do meu servidor. Então, no caso, eu estou trabalhando com o Xampp, que tem o serviço do Apache. Vocês podem também buscar o LAMP ou o AMP. Todos irão funcionar. Então, vou criar aqui um novo arquivo do tipo PHP. Vou dar um nome. Eu não posso inicializar esse nome de arquivo nem com caracteres especiais, nem com números. Mas eu posso inicializar, por exemplo, com underline. Vou dar um nome de aula 01 Fibonacci. O ideal aqui vocês coloquem nomes que vocês lembrem sobre o que é aquele código. Para caso precisem abrir lá na frente, vocês consigam localizar mais rápido. Ele vai ser criado aqui dentro do Xampp, na pasta específica. Eu criei uma pasta chamada PHP, está aqui o meu arquivo. Clicar em finalizar. Ele criou aqui o meu arquivo do tipo PHP. Tudo que eu escrever entre esses sinais vai ser arquivo do tipo PHP. Vamos lembrar como é a sequência de Fibonacci. Eu vou escrever aqui. Então, eu vou colocar como comentário, /, 1, 1. Quem é que vem depois? A soma dos dois anteriores. Então, é o número 2. Próximo, 3, 5, 8, 13 e por aí vai. Então, essa é a minha sequência de Fibonacci. Por que eu escrevi aqui? Para a gente poder entender os valores que eu vou inicializar das variáveis. Então, imagine o seguinte. Eu disse que sempre a próxima variável vai ser a soma das duas variáveis anteriores. Isso a partir dessa terceira aqui, tá? Mas, se vocês olharem o seguinte, essa primeira variável aqui, ela é a subtração dessa terceira com essa primeira. Quer ver? 2 menos 1, 1. Mari, que legal! Vamos ver as seguintes.
3 menos 2, 1. Concordam? 5 menos 3, 2. 8 menos 5, 3. 13 menos 8, 5. Beleza? Então, a gente já tem duas teorias aí. A partir dessa terceira variável, as variáveis seguintes vão ser a soma das duas anteriores. E sempre a primeira variável vai ser a subtração da terceira menos a segunda. Sabendo disso, vou criar minhas duas variáveis iniciais. Então, variável no PHP inicializa com cifrão. Vou dar um nome de anterior. O PHP tem uma coisa legal, ele não é tipado. Então, não há necessidade de eu dizer qual é o tipo de variável que eu vou estar trabalhando. Ele já detecta. Isso é bem legal. Então, a minha variável anterior vai receber. Então, eu estou atribuindo valor a ela. Eu vou trabalhar com um sinalzinho de igual. Lembrando que, quando eu quiser trabalhar com comparações, eu trabalho com dois sinais de igual. No caso, eu estou trabalhando com atribuição de valor. Então, é só um sinal de igual. Então, essa minha variável anterior vai inicializar do número 0. Mari, mas por que 0 se não tem esse número na sequência? Porque eu preciso, de alguma maneira, conseguir trazer esse primeiro 1 aqui. E lembra que esse primeiro valor vai ser sempre a subtração do terceiro e do segundo número. Então, eu preciso ter um valor aqui antes para poder calcular, fazer esse cálculo. Declarei a variável ponto e vírgula. Finalizei a minha linha de código. Vou para a próxima variável, a última. É aí que entra esse meu 1. Então, ele vai inicializar de 1. Eu estou dizendo que é essa variávelzinha aqui, ó. Essa variável eu estou chamando de última. Por quê? Por trás, eu estou dizendo que eu tenho uma variável anterior, uma 0, aqui antes dele. Então, eu vou pedir para o meu código imprimir. Então, echo. Vou trabalhar com uma frase. Então, tem que ser entre aspas duplas. Sequência de Fibonacci de 1 a 100. Ponto e vírgula. Finalizei a minha linha de código. Vou para a linha seguinte. Vou pedir para ele imprimir a minha variável última, nesse primeiro valor aqui que eu quero que ele retorne. Então, aqui eu vou pedir que ele me traga, que ele me retorne a minha variável última. Ponto e vírgula, finalizei a linha. Mário, mas você não colocou entre aspas. Não precisa, eu estou trabalhando com variável, então não há necessidade dela vir entre aspas. Vou salvar, vamos visualizar lá no meu código. Aqui. Então, Mari deu um erro. Retornou exatamente aquele código que você escreveu lá. Não deu um erro porque eu ainda não ativei aqui o meu localhost, eu ainda não chamei o meu servidor. Certo? Então, eu quero só que vocês visualizem o seguinte. Deu um erro, mas foi um erro de codificação. Como é que eu vou corrigir isso daí? Eu vou precisar trabalhar com HTML. Mas já a gente corrige. Vamos primeiro ver se o que eu pedi para escrever no meu código vai funcionar. Então, eu venho até aqui, localhost, ou htdocs, e digito localhost. Pronto. O que eu pedi para ele escrever foi exatamente sequência de Fibonacci de 1 a 1001. Opa, tem outro erro aqui. A variável 1 veio grudada com 100. Apesar do meu código eu ter pedido para ela vir na linha seguinte. Como aqui eu estou trabalhando com a página web, eu tenho que fazer essas correções no meu HTML. Aí vocês precisam conhecer um pouco de HTML.
Então, eu vou vir aqui em cima, vou escrever um códigozinho HTML. Então, HTML, indicar que esse arquivo vai estar na página HTML. Finalizar depois do meu PHP. Então, meu PHP vem dentro da minha página HTML. E aqui eu vou estar trabalhando com a head. Dentro da head, eu vou colocar o título da minha página. Chamar de Fibonacci. E vou estar colocando uma outra tag, uma tag meta. Essa tag ela vai receber um atributo chamado char7, que vai ser do tipo UTF-8. Isso aqui vai corrigir a minha codificação. Como ela só tem abertura, ela não tem fechamento, eu coloco essa barra aqui para deixar mais elegante. HTML não trabalha com ponto e vírgula ao final. HTML é uma linguagem de marcação e não de programação. Vamos testar? Salvar aqui. Vou lá no meu arquivo. Pronto, ó. Meu códigozinho está vindo com todos os meus acentos funcionando. Mas eu ainda tenho um erro. O 100 veio junto do 1. Então, novamente, eu tenho que colocar uma tagzinha de HTML para poder fazer essa correção. Então, após esse 100 aqui, eu vou colocar a tag break, que também só tem abertura. Então, coloco a barra no final dela para poder ficar mais elegante. Então, eu estou dizendo que bem aqui, lá no meu HTML, vai acontecer um break, uma quebra de linha. Vou salvar. Pronto, era isso mesmo que eu queria. Vou colocar só 2 pontos aqui para poder deixar mais elegantezinho. Pronto. Beleza até agora? Então vamos continuar o nosso código. Ainda dentro aqui do PHP, eu quero que ele me traga um loop. Eu preciso criar uma maneira de que ele consiga fazer esse cálculo para mim, sem que eu precise ficar chamando as variáveis manualmente. Então, vamos lá. Eu tenho que primeiro escrever aquela lógica que eu falei para vocês no início. A minha variável última, ela vai ser o resultado. Então, essa última aqui, sempre a próxima é a que eu vou chamar de última, tá? Então, sempre a variável próxima, ela vai ser a soma da variável anterior com a antiga última. Então, eu estou dizendo o seguinte, essa variável aqui vai ser a soma dessa variável aqui, que é a anterior, com a última. Ponto e vírgula. Então, essa variável última, ela vai assumir um novo valor. Quer ver? Vou comentar aqui para poder mostrar. A minha variável última, ela tem um valor de 1 agora, beleza? A minha variável anterior tem um valor de 0. Então, 0 mais 1 vai dar igual a 1. Beleza até aí. Mas vamos entender aqui embaixo o seguinte. A minha variável anterior vai ser sempre a subtração da última menos anterior. Então, nesse caso aqui, a minha variável anterior vai assumir um outro valor que não vai ser 0. Por quê? Quem é a minha variável última? 1. Quem é a minha variável anterior? 0. Ela vai passar a ser quanto? 1. Quando eu for trabalhar no loop, essa minha variável última, ela já vai ter um outro valor e a minha variável anterior também vai ter um outro valor. Então, a minha variável última, que é 1, aliás, desculpa, a minha variável anterior, que é 1, vai somar com minha variável última, que
por enquanto também é 1. Isso vai resultar em quanto? 2. Atende aqui ao que eu quero? Atende. Aí ele vem para cá. Aí ele vai fazer o seguinte. Quanto é que é a minha variável última agora? 2. Vai ser 2 menos... Quanto é a minha variável anterior? 1. Que vai resultar em quanto? 1. Atende ao que eu quero? Atende. Vamos fazer mais um caso aqui para vocês visualizarem. A minha variável anterior é quanto? 1. Quanto é a minha variável última? 2. 1 mais 2 vai resultar em 3. É o próximo número? É, Mari. Tá vendo como está funcionando? Vamos aqui só na anterior. Quanto é a minha variável última? 3. Quanto é a minha variável anterior aqui? 1. 3 menos 1. A minha variável anterior é 2? Muito bem. Então, a nossa sequência lógica está funcionando. Beleza? Só que eu disse para vocês que eu quero trabalhar com um loop. Eu quero trabalhar para que esse código execute essa sequência para mim, sem que eu precise ficar chamando ele manualmente. Então, como eu estou trabalhando com um loop, eu vou trabalhar com, nesse caso aqui, com um while. Enquanto alguma coisa estiver acontecendo, enquanto alguma coisa for verdadeira, ele vai ficar fazendo esse loop para mim. Então, enquanto while a minha variável última for menor ou igual ao último número aqui que eu quero testar, no caso, o 100, ele vai fazer esses cálculos aqui. Então, ele vai ficar indo, fez o cálculo, volta aqui e faz o teste. A variável última ainda é menor ou igual do que 100? É. Então, ele entra de novo e me retorna o valor. E assim ele fica no que a gente chama de loop. Como eu abri essa variável while, eu tenho que fechá-la. Como é que eu fecho? Simplesmente fechando a minha chave. Eu não posso esquecer de fechar esse bloco de comando aqui. Beleza até agora? Beleza. Só que aí eu ainda vou ter um pequeno problema. Nós vamos primeiro visualizar. Eu vou colocar aqui eco, vou pedir para imprimir. Aí, no caso, eu quero que depois dessa última venha uma vírgula, para poder organizar a coisa, né? Então, coloquei a vírgula, depois dessa vírgula, eu quero que venha a minha variável última. Então, eu quero que ele sempre imprima a minha variável última. Nesse caso aqui, eu vou colocar essa variávelzinha dentro aqui do meu eco, das minhas aspas duplas. Vou salvar aqui e a gente vai visualizar. Então, ele está aqui me retornando a minha sequência. Só que está aqui o probleminha que eu ia falar. Ó. Ele passou do 100, concorda? O problema está que quando ele chega aqui no teste, a minha variável anterior ainda vai ser menor do que 100. 89 vai ser menor do que 100. Então, ele ainda realiza esse último cálculo do 55 com o 89, me retornando 144. Então, eu tenho que criar alguma maneira que ele não retorne esse 144. Então, eu tenho que criar um teste aqui antes da impressão. Ele só vai imprimir se ele passar nesse teste também. Se ele só vai imprimir se passar nesse teste, eu estou fazendo de propósito para que vocês entendam o se. Então, se a minha variável última for menor ou igual a 100, mas é o mesmo teste lá de cima. Só que esse primeiro teste aqui é para entrar nesses cálculos. Esse segundo teste aqui é para realizar a impressão.
Então, ele só vai imprimir se a minha variável última for menor ou igual a 100. Beleza? Ele me retorna isso daí. Então, fechei. Só que quando eu trabalho com um se, ideal é que eu trabalhe com else. O que é o else? Se acontecer isso daqui, retorna isso aqui. Se não, ele me retorna uma outra coisa. Então, se ele testou, me retornou até onde estava o verdadeiro, beleza. Mas chega um momento que ele está falso, eu vou pedir para que ele feche a minha sequência. Então, imprimir e ponto. Vamos testar? Pronto. Resolvi o problema. Ele me retornou até 89. 89 é menor do que 100? Então, deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou dar sequência a esse código, só que retornando até o valor que a pessoa digitar. Então, dá uma olhadinha e curte lá, caso vocês tenham gostado.